Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, os nossos lembretes de sempre. Se você ainda não está cadastrado, inscrito no nosso canal, por favor, faça isso e acione o sininho, porque toda vez que nós adicionarmos um vídeo novo, você será avisado. Outra coisa muito importante, se você quiser compartilhar o link dos nossos vídeos, pode ficar à vontade. Ele é gratuito e você vai auxiliar a disseminar a palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos lá. Nós estamos ainda nessa primeira grande etapa, nesse primeiro grande pedaço do livro, que vai até o capítulo 35. E dentro deste capítulo, na parte que vai até o capítulo 12, sobre os acontecimentos vindouros. Vamos então terminar o capítulo 5, que nós iniciamos no vídeo passado. E aqui, Isaías está falando para o povo das outras ameaças que Deus está revelando, que Deus está denunciando. Deus vai dizer o seguinte para que Isaías diga ao povo: ele os consumirá. Ele vai consumir o povo pecador como se fosse um restolho, consumir através de fogo. Restolho, palha, quando a gente junta lixo, né? Antigamente a gente fazia isso, a gente juntava lixo e queimava isso. Esse restolho que era queimado significa um material que não tem valor algum, que a única providência que precisa ser feita é queimar aquilo para que não incomode e que não suje mais. Ou seja, a ira de Deus, aqui representada com sua mão, e mão, lembrem-se, nós já falamos isso em outros vídeos, mão significa, tem o símbolo de poder. Então, a ira de Deus, ou seja, a sua mão, estava estendida para ferir. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para ferir. Uma outra coisa que ele usa como comparativo desse julgamento divino é que o cativeiro não ia acontecer apenas de uma única vez. Não, muito pelo contrário. O cativeiro ele vai ser estabelecido, segundo a palavra de Deus dada para Isaías, seria estabelecido em ondas, como um terremoto que vem, que vem, que vem. Este terremoto aqui era o símbolo do julgamento divino. E isso efetivamente aconteceu. Aconteceu com Israel, aconteceu com o Reino do Norte. A Síria veio em várias ondas, levando partes do povo, e depois, quando conquistou a Samaria, levou todo o resto. E aconteceu também com Judá, quando a Babilônia veio e foi levando em ondas, foi levando para o cativeiro em etapas. Ele fala em arvorar a bandeira. O que é arvorar a bandeira? Quando você levanta uma bandeira nas guerras, todos os exércitos tinham uma bandeira específica, uma bandeira para cada tribo, uma bandeira para cada grupo, uma bandeira para cada exército. Então, os soldados tinham uma bandeira que os representava. Então, aqui o que está acontecendo? Deus diz a Isaías que fala o seguinte: eu vou arvorar a minha bandeira, ou seja, eu vou estender a bandeira. E quando se estende a bandeira, significa que os soldados daquele exército estão sendo chamados. Então, é isso que significa arvorar a bandeira. Significa dizer que Deus iria convocar a Babilônia. A Assíria estava passando e levando tudo em relação principalmente em relação ao Reino do Norte. E agora a Babilônia ia fazer isso com Judá, com Jerusalém especificamente. O ataque assírio
era só um prenúncio, era só um aviso do que aconteceria com a Babilônia. Então, aquilo que estava acontecendo no Reino do Norte ia acontecer no Reino do Sul. Aquilo que estava acontecendo com Israel ia acontecer com Judá. A palavra diz que Deus vai assobiar para as abelhas. Diz uma lenda que quando você assobia, as abelhas pousam. Então, eles estão usando esse dizer, esse mito, né? E Deus iria assobiar para as abelhas. Quem são essas abelhas? Abelhas aqui significa um exército numeroso. Os soldados que viriam, e agora Deus começa a descrever esses soldados que são chamados, eram homens valentes que não seriam feridos, que não ficariam doentes, que não tropeçariam na batalha, não iriam dormitar, não iriam dormir, nem seriam preguiçosos. Ele estava dizendo que estes homens eram diferentes dos homens de Judá. Por quê? Porque eles eram valentes, não se feriam, não adoeceriam, não tropeçariam, não dormitariam e não seriam preguiçosos, o contrário do que estava acontecendo com o povo de Judá. Suas roupas, diz ainda a palavra, estavam atadas, amarradas. O que eles faziam? Eles tinham uma roupa por baixo, uma roupa que ficava por sobre a pele diretamente, e depois eles colocavam uma roupa por cima, dependendo do que fosse, inclusive o seu uniforme de batalha, né? Que era a roupa que eles iriam para a batalha. E quando eles iam colocando tudo isso, não existia como hoje existe, botão, zíper, né? Essas coisas todas. Então, como é que eles amarravam isso tudo? Como é que eles juntavam isso tudo? Eles atavam, eles amarravam com cintos. Quando ele diz aqui que a roupa estava atada, o que ele quer dizer? Quer dizer que eles estavam todos preparados, já havia toda a preparação, eles estavam numa atividade, né, de batalha e existia força. Então, o preparo, a atividade e a força estavam com eles. As flechas desses soldados, elas eram agudas, isto é, elas atingiam o seu alvo e eram mortais. Os cavalos que o exército naquela época, ele era forte não só pelos seus valentes, mas também pelos animais que participavam da batalha. Os cavalos tinham cascos poderosos e os seus carros eram ligeiros. O rugido desse exército era um rugido como o do leão. E o povo Judá ia ser arrebatado e seriam levados para o exílio, levados para o cativeiro, aqueles que não fossem mortos. Muito bem, agora passamos para o capítulo 6. E no capítulo 6, nós temos uma parte muito importante, uma parte super importante, que é o chamado e a missão de Isaías. Olha que coisa interessante. Eu já disse aos amados que o livro de Isaías não está cronológico, ele vai e vem no tempo. Então, ele passou 5 capítulos falando de pecado, falando de julgamento, falando de tudo que tinha que ter falado, e agora ele volta lá no início, ele volta a falar sobre como ele foi chamado. Isto acontece no ano da morte do rei Uzias. A Bíblia não diz quando é isso, mas nós sabemos que este é 740 a.C. Então, a gente tem uma ideia, pelo próprio livro de Isaías, que o ministério de Isaías começou em 640. Ele teve, portanto, uma visão. O que ele viu? Então, primeiro, a palavra de Deus descreve a visão que Isaías teve de Deus. Deus estava sentado no trono.
Este sentar no trono significa que ele é majestoso, que ele é maravilhoso. Então ele diz que viu ele sentado e que a orla enchia todo o lugar. Olha que coisa interessante. Sentado no trono, alguns estudiosos dizem que, em verdade, o lugar onde Deus ficava próximo do seu povo, era no templo e, mais específico, no Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, e na Arca da Aliança. Esse era o local onde Deus habitava. Então, alguns dizem, será que este trono não era a própria Arca da Aliança? Nós não vamos saber, até porque Isaías não nos fala isso. Na sua visão, ele viu Deus sentado num trono, ou seja, ele estava, como nós falamos, entronizado. O que é dizer que ele está entronizado? Significa dizer que ele é Deus majestoso e glorioso sobre um trono de poder. E isto é reforçado com a palavra que ele usa, o nome que ele usa para Deus. Ele fala Adonai. Adonai significa aquele que domina sobre tudo, aquele que tem majestade e poder. Outra coisa interessante é que ele fala mais um nome de Deus, ele diz o Santo de Israel. Que significa dizer quando nós chamamos Deus de o Santo de Israel? Significa dizer que nós estamos dizendo ele é separado do pecado, isto é, ele não é pecador, nele não existe pecado. E esta é uma das razões pelas quais, quando ele olha, ele vê o quê? Ele vê um ser glorioso, majestoso, poderoso e santo, separado. Quando ele vê isto, ele toma consciência de si mesmo e ele vê: eu sou pecador. Como eu estou na presença de um santo como Deus, majestoso e poderoso, e eu sou um pecador. Amados, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós estamos diante de Deus, a primeira consciência que nós devemos ter é que nós somos pecadores. Não interessa como você se enxergue, como você se vê diante de Deus, você é pecador. Não interessa como você conduz a tua vida, diante de Deus, você é um pecador. Há pecado em nós e nós precisamos de Deus para nos purificar. E esta a primeira providência que vai acontecer na sequência das coisas. Então, primeiro ele vê um Deus majestoso, poderoso, a orla do manto, ele estava com manto, manto é realeza, manto é poder, manto é majestade, manto é autoridade. A orla do seu manto encheu o lugar. Ele é Adonai, Santo de Israel. Significa dizer que ele estava diante de um santo, ele estava diante de um ser separado, majestoso, glorioso, com autoridade real. O manto de Deus, a realeza de Deus, a majestade de Deus, a autoridade de Deus enche qualquer lugar, porque ele é absoluto em poder, majestade, autoridade, realeza e glória. O que acontece na sequência? Ele vê serafins. Serafim, a palavra que ele usa aqui é saraf. Saraf quer dizer queimar. Ele está vendo serafins. Não se sabe por que esse queimar, mas imagina-se que eles tinham uma luz tão grande
que dava a impressão de que eles estavam pegando fogo, ou seja, eles eram iluminados com esta santidade na presença de Deus. E ele fala assim, esses serafins, eles tinham 6 asas. Eles tinham 2 asas cobrindo o rosto. Por que cobrir o rosto? Porque ninguém, nem os serafins, podem contemplar a face de Deus. Ninguém sobrevive contemplando a face de Deus. Nós temos histórias para isso, né? Alguns personagens quiseram ver Deus. E aí o que acontece? Mas se eu quero ver sua face, eu quero te ver. E a Deus esconde ele na fenda da rocha e depois passa. E aí Moisés contempla Deus quando ele sai, quando ele vai, ou seja, por trás, né? Então, ninguém pode ver, nem os serafins. 2 asas estão cobrindo os pés, estão lá embaixo cobrindo os pés. O que é cobrir os pés? Cobrir os pés naquela sociedade, naquela cultura, significa sinal de respeito. Hoje em dia, quando nós saímos, nós vamos calçados. Não existe muito, né? Uma coisa muito forte como antigamente, de toda vez que nós estejamos mais tranquilos em casa, no nosso convívio, a gente está de chinelo, a gente está descalço, etc, etc. Não. Quando a gente vai em algum tipo de cerimônia, quando a gente vai em algum tipo de festividade, quanto mais chique, quanto mais cheio de cerimonial existe, mais os pés são cobertos. Isso está diminuindo, até na nossa cultura isso já existia, né? Isso está diminuindo de tal forma que hoje já existem sandálias e calçados abertos, mas naquela época não. Naquela época, aparecer o pé era um sinal de desrespeito. Tá? Então, por isso que eles se abaixavam, etc., que era para o pé ficar escondido. 2 asas voavam, 2 asas faziam a função não de esconder alguma coisa, mas de voar propriamente dito. O que significa este voar? Significa dizer que aos serafins eram dadas tarefas que eram impossíveis para o homem, ou seja, voar é impossível para o homem. Os serafins faziam isso, eles voavam. Então, eles não contemplavam diretamente Deus, eles escondiam em sinal de respeito os seus pés e eles voavam. Mas tinha mais uma coisa, esses serafins falavam o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque a orla do seu manto se espalhava para tudo. Quando ele diz Santo, 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 significa dizer o seguinte: a língua hebraica, ela não tem o que a gente chama de superlativo. Então, não existe na língua hebraica a palavra santíssimo. Não existe. Então, como é que eu falo santíssimo? Eu digo santo, santo, santo. É um santo, santo, santo. Ou seja, eu estou reforçando que é santo. Na nossa língua, eu simplesmente diria santíssimo é o Senhor. Mas se eu disser santo, 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 estou dizendo a mesma coisa. Ele diz o seguinte, bom, então ele já viu os serafins, ele continua descrevendo o lugar, ele diz que as bases, o alicerce tremiam. Por que as bases e o alicerce tremem? Porque nós temos aqui o poder de Deus. O poder de Deus faz com que tudo trema. Lembrem-se que quando os apóstolos estavam presos, né, no calabouço, o que eles faziam? Eles cantavam, eles oravam e o lugar tremeu. Né? Quando se fez a consagração do templo, o lugar tremeu e a fumaça encheu o lugar. Significa dizer isso? Significa dizer que o poder de Deus e a presença de Deus
estava ali. Então, tremendo base e com fumaça significa que Deus, a sua presença majestosa, maravilhosa, poderosa está ali. Essa fumaça nós podemos encontrar também na mesa do incenso. Então, o templo tem, antes do Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, existe uma mesa de incenso que fica queimando incenso sagrado, que é para formar esta fumaça, indicando a presença de Deus. Mas eu também posso lembrar desta fumaça como se fosse a nuvem que acompanhava o tabernáculo toda vez que o tabernáculo andava, parava, etc. A nuvem andava, parava e ficava por sobre o tabernáculo. E também quando da dedicação do templo, esta nuvem encheu o lugar. Significa dizer que ele, Isaías, pecador, estava diante de um Deus poderoso e santo, santíssimo, e com seres, os serafins, que eram respeitosos, obedientes diante de Deus, da presença de Deus. Agora, o que acontece é que Isaías cai em si. O que nós percebemos quando estamos diante de uma situação como esta? Nós somos mortais, nós somos pecadores, nós somos indignos, nós somos pessoas indignas vivendo entre pessoas indignas. E ali estava um ser poderoso, santo, magnífico. O que fazer? A consciência de Isaías fez com que ele declarasse isso. Declara que é pecador, declara que é indigno, declara que é mortal, que não é nada. Ele é um lixozinho, um fiozinho, um caquinho diante de um Deus tão poderoso e tão santo. Esta é a consciência dele. Isaías disse que ele era tão impuro, ele era tão pecador, que nem adoração ele podia fazer, porque como é que ele vai adorar com os lábios impuros a um Senhor tão puro? Ele estava diante de um ser puro, mas ele vivia com uma nação impura, corrupta, degenerada. O que fazer nessa situação? Deus dá a saída. Deus dá a saída. O que Deus manda um dos serafins fazer? Ele vai com uma tenaz, ele não pega com a mão, não. Ele vai com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar, significa dizer que havia fogo nesse altar. A brasa era viva. Ele pega uma brasa, tira de um altar que é santo e ele vai tocar na boca de Isaías. Por que o serafim não pega com a mão? Ah, porque era uma brasa viva, ele queimava a mão. Pois é, mas não queimou os lábios de Isaías. Se era essa a razão, os lábios de Isaías deveriam estar queimados. Não é essa a razão. A razão é que esta brasa viva, esta brasa que estava num altar de purificação, era santa. E, portanto, ao pegar a brasa, e ele não tinha este poder de pegar com as próprias mãos, ele pega esta brasa e purifica a boca de Isaías, os lábios de Isaías. Isto é um ato sacerdotal de purificação. Isaías está sendo purificado e é necessário fazer uma purificação, principalmente os lábios, porque Isaías era o profeta, para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Amados, antes de começar qualquer ministério, é preciso purificar, é preciso preparar. O fogo de Deus, que foi retirado do altar de Deus, purificou, perdoou,
removeu o pecado de Isaías, para que Isaías pudesse servir no seu ministério. Esta é a primeira providência antes de qualquer coisa. Eu não vou me lançar ao meu ministério antes de ser purificada, preparada, perdoada, removidos os meus pecados para poder agir no ministério tão profundo e tão santo que é o profético. Ele se torna, portanto, agora um profeta sacerdote. Ele estava sendo revestido de poder divino. Ele estava sendo revestido de uma capacidade, que é uma unção especial, ou se você prefere, como diria Eliseu, uma porção dupla. Então ele tinha uma porção dobrada, uma porção dupla, uma unção especial para fazer o que ele tinha que fazer. O fogo do altar, que nunca pode se apagar, como nós vemos no Pentateuco. O fogo do altar nunca se apaga. O fogo do altar nunca se apagando, ele sendo purificado por uma brasa deste altar, significa que esta unção seria para sempre na vida de Isaías. Esta unção serviria até o final do seu ministério. Então Isaías, agora pronto, ele pode perguntar. Aliás, ele pode responder. Responder a que pergunta? Há uma pergunta que Deus faz. A quem eu posso enviar? Então Isaías disse, a mim, envia-me a mim. Mas ele sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Deus fala para ele o que ia acontecer. Depois da preparação, depois da unção, depois do revestimento, aí sim, Isaías começa o seu ministério. Deus comissiona Isaías. Mas ele diz o seguinte, vamos esclarecer uma coisa contigo, Isaías. O povo tem cegueira judicial. Ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado e ele vai sempre agir contrário aos mandamentos. Ele é surdo espiritual, ele não ouve a voz. Esta situação, este endurecimento, esse coração insensível pelo pecado, que é a cegueira judicial, era necessária. Por quê? Porque isto fazia diferença entre quem era corrupto e pecador dos que eram puros e sinceros. Os corruptos e pecadores tinham que ser endurecidos, como aconteceu com o faraó, quando o povo foi resgatado do Egito. O coração de faraó se endureceu, exatamente para que a obra de Deus pudesse ser feita. Então, às vezes, nós perguntamos por que esta nossa sociedade, por que o lugar onde nós estamos é assim? É assim porque eles estão endurecidos. O seu coração é insensível. Assim como quando nós trabalhamos, forma calo nas nossas mãos, o pecado forma calo no nosso coração, na nossa alma, e nós ficamos insensibilizados. Nós ficamos insensíveis pelo pecado. E aí Deus pode separar quem é puro e sincero de quem é corrupto e pecador. Jesus denunciou isso também no seu tempo. Ele disse que o povo que estava com ele, aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali, que não conseguiam ouvir a Deus, que não conseguiam agir em conformidade com os mandamentos, eles estavam endurecidos. Quando Jesus veio, era assim. Na nossa sociedade hoje é assim. Por quê? Porque nós temos ainda mais para frente um apocalipse, um julgamento, que ainda vai acontecer. E, portanto, os corações estão endurecidos, os ouvidos estão entupidos, estão surdos, os olhos não veem o que é certo e o que é errado.
Amado, limpa os teus ouvidos espirituais. Amado, segue, ouve, deixa o teu coração sensível à palavra de Deus. Porque só existem dois tipos de pessoas: as puras e sinceras e os corruptos e pecadores. Para as puras e sinceras, o julgamento de Deus vai ser ameno e haverá uma eternidade em comunhão com Ele. Para os corruptos e pecadores, haverá um julgamento e haverá uma eternidade de aflição. Isaías pergunta: até quando isto vai acontecer? Até quando, Senhor? Até quando isto vai acontecer? Esse tipo de ação vai acontecer? E aí Deus diz assim: até o cativeiro, até que um resto fique. E este resto vai ser peneirado de novo. O resto que fica, só 10% vai sobreviver. Amado, está vindo um julgamento aí. Está vindo um apocalipse aí. E dos que sobrarem, 10% ainda vai restar. E vai ser peneirado até o final, meu querido. Então, de todos estes que estão aqui, de todos eles, haverá um punhado bem pequeno que será em comunhão com o Senhor nas bodas do Cordeiro, lá no reino de Deus. O resto será queimado como entulho. E ele termina aqui falando do terebinto, do carvalho, né? Ele diz que o carvalho, que perde todas as suas folhas, ele fica como se fosse morto. É uma árvore como se estivesse morta. Você olha, só vê galho seco. Na primeira gota de água da primavera, ele vai reviver, ele vai rebrotar. Amado, que nós sejamos como carvalho, que nós sejamos como terebinto, que a primeira gota do sopro de Deus, a presença de Deus, nos faça rebrotar na primavera que virá, sendo nós, portanto, comparáveis à santa semente. Amém, meu querido. Bons estudos.